Uhum. Arnaldinho, todo livro é um novo filho, mas além de um novo filho que você traz ao mundo, ele vem como um presente que você entrega de coisas que estavam muitas vezes explodindo dentro de você, falando com você na intimidade, e você decide colocar para o mundo, né? Você decide levar para as outras pessoas. Então é um filho, mas é um filho que você entrega para o mundo assim que ele nasce. Diferente do que nós fazemos com os nossos filhos, que a gente segura até o último momento, o livro você já cria, já pare esse livro pensando em ele ser das pessoas, ele ser do mundo, ele ser alcançado por todo mundo. Sim, Arnaldinho. Primeiramente, um Deus é um devocional escrito por uma pessoa comum. Isso é muito importante se falar, Arnaldinho, porque muitas vezes as pessoas pensam que para falar com Deus ou para falar sobre Deus, elas precisam ser lideranças religiosas, precisam ter voz, precisam, sei lá, ser pessoas importantes, serem pessoas que têm um grande impacto na sociedade. Um Deus nasceu como a voz do homem comum, que por meio do contato com o sagrado, no meio do por meio de um contato com Deus, traz essa voz, essa intimidade, essa proximidade com o Criador, para mostrar para todo mundo que essa é uma intimidade de pai para filho e o pai não tem os filhos preferidos. Todos nós somos filhos dele e Deus espera que nós tenhamos essa intimidade. Você vê, Arnaldinho, que todas as vezes que Jesus se referia, né, ao pai, ele sempre falava com muita intimidade, com muito carinho, ele não falava com nenhuma sofisticação. Quando você até checa os profetas do passado, os profetas do Velho Testamento, você não encontra grandes sofisticações para falar sobre Deus. Você encontra sempre essa intimidade, esse respeito. Então, um Deus é a voz de um homem comum, falando desse contato com a divindade em um processo de conversão contínua, que é isso que nós experimentamos. Então, eu estou muito feliz com a chegada de um Deus que está chegando agora na Amazon, né, nas livrarias no Brasil, porque ele traz essa voz, não de uma liderança falando de devocional, de uma mensagem para cada dia, mas de uma pessoa comum. E aí, Arnaldinho, só para emendar, estendendo, respondendo a tua pergunta, como foi feita a curadoria de cada mensagem para cada dia, tem alguns dias que são óbvios. Eu penso que o devocional ele tem por objetivo criar essa conexão mais rápida com Deus no momento que você geralmente está muito distraído. Nós vivemos hoje em dia dias de muita distração. Nós falamos o tempo inteiro sobre isso aqui na coluna. É tanto que o subtexto ali, que não foi nem escolhido por mim, foi escolhido por uma outra pessoa, por um amigo que me inspirou a escrever essa frase, que é devocional para dias imprevisíveis, que foi escolhido para poder levar a mensagem de contato com o Criador para esses dias turbulentos que nós vivemos. Então, no meio de um Deus, o dia a dia ali, além das datas comemorativas, tem muito esse contato do louvor, o contato com a dor, com a fé. São momentos de reflexões que estão ali espalhados e eles vão tocar a pessoa de alguma forma naquele momento que ela mais precisa, que é o momento de se conectar para poder começar o dia ou terminar o dia, que é um Deus foi feito para ser lido no momento que você acha que é mais prazeroso ter esse contato com Deus, o que você precise.
Uhum. Foi através de um sonho, Arnaldinho. Eu sonhei que eu estava escrevendo esse livro e eu me sentia uma pessoa impotente para falar de Deus, exatamente por não ser uma grande liderança religiosa, não ter essa voz religiosa no mundo, mas no sonho eu estava escrevendo para falar desse contato mais íntimo com Deus. E daí eu vi aquele chamado, aquela voz, não, porque está na hora de você escrever isso para o mundo, né? Está na hora de você falar isso para o mundo. E quando eu falei que não fazia sentido eu escrever sobre aquilo, e eu vi aquela voz, não, eu acho que está na hora de você mostrar isso para o mundo. Então, algumas vezes eu sonhei escrevendo um Deus, inclusive com pessoas, com outras pessoas que pareciam que estavam ali inspirando e colaborando. E foi uma experiência muito curiosa, porque eu hesitei em fazer com que esse livro chegasse a público, exatamente por essa dúvida, e depois foi quando eu entendi que era um livro devocional escrito por uma pessoa comum, porque já existiam alguns devocionais no mercado. Eu confesso para você que eu nunca li um livro devocional. Eu gosto mais de ler o Evangelho diretamente ali na fonte, né? Eu gosto de ler, comparar edições, ir em exegese, tentar ver o que os estudiosos do passado e os teólogos falavam sobre aquilo, ouvir algumas pessoas, mas eu nunca tinha lido um livro de interpretações. Então, quando isso veio em sonho, eu tive a certeza de que eu teria que continuar escrevendo e publicar. Então, eu recebi muito estímulo para que o livro viesse à tona, e agora eu estou animado porque é de uma alegria profunda, né, falar sobre esses momentos que são momentos mais íntimos, que eu tenho certeza que vai poder ajudar outras pessoas, porque eu me inspirei muito em Jó, né? Um Deus foi escrito, porque em algum momento da minha vida eu percebi que nós estamos o tempo todo cercado porque tem alguém falando de Deus, ou porque tem alguém orando, ou porque nós estamos até numa instituição religiosa, ou na igreja, ou porque nós estamos ouvindo louvores, que eu adoro ouvir louvor também. Mas nem sempre esse contato profundo, esse contato com Deus intenso, quer dizer um contato profundo. Muitas vezes você tem um contato intenso com Deus, mas você não tem uma profundidade de contato. Então, o objetivo do livro é falar um pouco desse momento de conversão, de mudança de percepção, quando Deus deixa de ser alguém que você ouvia falar sobre ele, ou que as tradições falavam sobre ele, para alguém que se apresenta face a face com você. E se apresentar face a face, né, que Deus se materializa, está na tua frente, o que tem uma transfiguração, como aconteceu com Jesus. Não é nada disso. O face a face é de fato ter esse contato, que é um contato que. Uma intimidade, Arnaldinho, um sentimento que você sente na pele, sente na alma. E um Deus ele tem esse objetivo de fazer com que as pessoas entrem nessa sintonia. E uma curiosidade desse devocional, Arnaldinho, que também foi uma sugestão da mesma pessoa que me ajudou com a sugestão do Devocionais para Dias Imprevisíveis, é que lá tem uma seção chamada Deixa Deus Abrir para Mim. E deixar Deus abrir para você, você abre aleatório o devocional, não necessariamente no dia que está lá programado para você ler, porque às vezes você abre o devocional, né? Não pode abrir o devocional na determinada página, e aquela mensagem ali, não sei exatamente a mensagem que você precisava naquele dia. Um dia de tristeza está falando de fé. Quando você pega o devocional ali e abre, talvez caia numa mensagem, que é uma mensagem que Deus abriu o livro para você, vai dizer, ó, essa mensagem aqui é a mensagem que você precisa ler hoje. Então, Deus tem essa particularidade que é completamente diferente de tudo que existe hoje, que é a aleatoriedade de você poder abrir e marcar lá quando você abriu, para você lembrar. Uhum.
Arnaldinho, o objetivo de um Deus, ele é única e exclusivamente levar conforto e levar essa possibilidade de conexão das pessoas com Deus. Acredito que hoje em dia nunca foi tão urgente a gente falar sobre Deus, sobre espiritualidade, séries como a The Chosen, que hoje fazem um sucesso no mundo inteiro. Por sinal, tem uma live hoje no meu Instagram com a Daniela Migliari. Daniela é uma das maiores estudiosas do The Chosen aqui no Brasil, né? Teve entrevistando, inclusive, os caras quando estiveram aqui no lançamento da 4ª temporada nos cinemas. O objetivo é, de fato, proporcionar momentos para que as pessoas possam descobrir outras conexões. O devocional nunca é um fim, Arnaldinho. Não importa que livro esteja falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre a religiosidade, ele nunca vai substituir a leitura do Evangelho ou vai entrar no lugar da leitura das Escrituras Sagradas. Mas é um veículo que pode fazer com que as pessoas cheguem e se aprofundem mais nessas Escrituras. O objetivo de um Deus maior, além de levar conforto, é fazer com que as pessoas que estão distraídas demais pelos dias imprevisíveis possam chegar à leitura do Evangelho e possam fazer uma reflexão da transformação que Deus faz na vida delas em momentos singulares, muitas vezes imperceptíveis, e Ele está o tempo todo atuando e a gente muitas vezes transforma a atuação dele em coisas, em interpretações materiais, e não necessariamente são. Tudo é espiritual, meu amigo. Maurício, o escritor, ele está sempre buscando uma forma de amplificar a voz dele para que essa voz seja ouvida. Todo bom escritor, ou as pessoas que têm esse propósito de escrever para poder tocar almas e transformar as pessoas, e não faz isso por uma atividade única e exclusivamente financeira, digamos assim, ele acredita que o campo de observação dele precisa ser compartilhado. Então, hoje em dia, quando a gente observa o mundo com um ar muito crítico e vê que algumas transformações têm feito com que o mundo pareça que não está evoluindo, é um chamado também para que essa conexão espiritual seja uma matéria urgente, seja uma temática que precisa ser debatida em todo lugar. Isso não quer dizer que a gente tem que levar para a escola, para as escolas e para todos os lugares discussões que não são pertinentes de serem discutidas lá como instituição. Mas isso quer dizer que nós podemos levar a forma como a gente vive no mundo, o exemplo que a gente quer dar ao mundo, para onde quer que a gente esteja. É muito comum que as pessoas acreditem que a atividade religiosa delas ou que a crença tenha que ficar circunscrita a um ambiente. Muita gente vai ao culto, vai à igreja no final de semana ou faz uma atividade voluntária e depois acredita que já completou a sua cota de espiritualidade da semana, o que é um engano. Quando a gente fala que as coisas estão acontecendo o tempo todo ao nosso redor e nós precisamos ampliar o nosso campo de observação, é exatamente para escapar dessa interpretação mundana do mundo, que a gente começa a colocar as coisas todas com critérios e classificá-las com esses critérios humanos e sociais, e muitas vezes escapa a dimensão espiritual que é tão imensa, tão maior, e que nós ainda somos incapazes de observar. Principalmente a forma como Deus abençoa coisas que são óbvias e muitas vezes surpreendentes na nossa vida. Claro, Arnaldinho, sem dúvida. Bom, Roseli, muito obrigado aí pela mensagem, né, pela audiência, está sempre por aqui, é uma alegria. Então vamos lá para a mensagem baseada num Deus, Arnaldinho. Muitas vezes nós acreditamos que por
sermos pessoas comuns e estamos levando a vida no dia a dia com a rotina muito intensa, algumas vezes até sendo muito crítico conosco mesmo, observando a nossa conduta e vendo que não há uma manifestação naquela conduta que condiz com a conduta que você gostaria. Você olha para o teu passado e acredita que o teu passado não te legitima a ser uma pessoa para falar de coisas grandiosas, como Deus, como a tua própria cristandade. Mas a verdade é que esse julgamento é uma régua moral que você faz a você mesmo, que a sociedade faz. Para Deus, pouco importa o que você, como foi o seu passado, pouco importa o quanto você se sinta imperfeito. O que importa para Ele de verdade é como Ele te enxerga. E a forma como Ele te enxerga é importante que seja percebida, porque isso também vai mudar a forma como você passa a enxergar o teu contato com o Criador, com o Pai. Porque você deixa de olhar para um Deus que está lá longe de você e com uma H você passa a observar um Deus que vê. Então, quando você entra em contato com esse Deus que vê, você passa a perceber que você nunca está sozinho, que as suas batalhas, as suas lutas, a sua própria solidão não é uma solidão verdadeira. Então, essa é a grande revelação, Arnaldinho, que foi deixada lá em Gênesis por H, com aquele episódio que ela saiu, ela foi expulsa lá para Sarai e para Abrão, e ela teve um contato com o Deus que vê, que pediu para ela voltar e fez: eu vi o Deus que vê. Então, um Deus, ele tem esse objetivo também, fazer com que as pessoas vejam o Deus que vê. Adonai El Roi.